Hello, everybody. Pascal here from Neutrality Studies. Olá, pessoal. Aqui é o Pascal, do Neutrality Studies, falando hoje com vocês da Universidade das Filipinas, na Bela Los Baños. Feliz Natal a todos. Quero aproveitar essa oportunidade para conversar sobre algo que tem preocupado muitos de nós nos últimos 10 a 14 dias. As sanções impostas contra meu compatriota Jacques Pau, contra Nathalie Jump, também cidadã suíça, contra Hussein de Groof, cidadão alemão na Alemanha, e no total, 59 pessoas que agora foram incluídas na lista de sanções da União Europeia. Se elas vivem dentro da UE, ou se ainda têm qualquer tipo de ligação significativa com a UE, agora levam vidas completamente diferentes de antes. Elas não podem abrir contas bancárias, não podem ter contas bancárias. Todos os seus fundos estão congelados. Eles não têm permissão para comprar coisas. Não têm permissão para vender coisas. Não têm permissão para receber presentes. Hussein de Groof, que é cidadão alemão e mora na Alemanha, precisa pedir uma autorização humanitária especial apenas para pagar o aluguel de sua casa. Na verdade, todos esses pagamentos relacionados à casa dele estão sendo feitos por meio de sua esposa, cujas contas também foram afetadas por esse regime terrível. Porque, ao que parece, não são apenas as sanções que estão pesando, não apenas o que é diretamente determinado pela União Europeia, mas muitas dessas instituições, como bancos e companhias aéreas, aplicam sanções muito mais amplas do que o necessário, apenas para ficarem do lado seguro e garantir que não sofram nenhuma consequência. Esse é o braço longo das sanções. That is the long arm of the sanctions. It goes so far that even in Switzerland. Chega a tal ponto que mesmo na Suíça, que não faz parte da União Europeia, os bancos vão implementar essas sanções, ao menos parcialmente. Outras instituições podem fazer o mesmo, apenas para se manterem no lado seguro. Esses 59 indivíduos, se forem pessoas que vivem fora da UE, no sul global, incluindo na Rússia ou na China, vão, é claro, se virar. Eles vão dar um jeito. Para eles, isso não é tão difícil quanto é para outros. Mas, para aqueles que vivem na UE, como meu compatriota Jacques Pau, que está na Bélgica, para ele, toda a vida dele mudou agora. E essas medidas draconianas, realmente draconianas, têm sido assunto, felizmente, há cerca de 2 semanas. Só quero dizer uma coisa, sabe? Jacques Pau realmente não é o único. He's really not the only one. He now blew up Twitter because his case is so outrageous. Ele agora viralizou no Twitter, porque o caso dele é tão absurdo. Mas Nathalie Jump, a outra cidadã suíça que já havia sido sancionada em junho, está presa fora da Suíça. Ela está retida na África. Felizmente, ela tem conexões por lá e de alguma forma consegue se virar. Ainda assim, o tipo de restrição imposto a essas pessoas é draconiano. Preciso destacar uma coisa, porque muita gente tenta entender essa situação de um jeito ou de outro, apontando para a falta de devido processo judicial, a ausência de qualquer padrão de cuidado judicial que se esperaria por uma punição tão severa. O triste fato é que as sanções não são, na verdade, uma punição. Elas são, e vou ler isso para você diretamente da página oficial da União Europeia, se eu conseguir encontrá-la. If I can just find it. You know how the European Union itself describes these. Você sabe como a própria União Europeia descreve essas medidas draconianas que acabam com a vida das pessoas como elas a conheciam. Deixe-me ler isto. É da página oficial da União Europeia sobre as sanções. Todas as medidas restritivas adotadas pela UE estão totalmente em conformidade com as obrigações do direito internacional, incluindo aquelas relacionadas à ajuda humanitária, aos direitos humanos e às liberdades fundamentais. Então eles já estão dizendo, não, tá tudo bem, não há nada para ver aqui, não há violação de direitos humanos. É claro que há violação de direitos humanos. Mas veja só, quando se trata do que são essas sanções, elas não são punitivas. Em vez disso, buscam provocar uma mudança na política ou na conduta daqueles que são alvo delas, com o objetivo de promover os objetivos da política externa e de segurança comum da UE. Agora, é por isso que essas sanções contornam qualquer padrão usual de cuidado judicial, porque não são medidas tradicionais.
São medidas executivas. Na verdade, são medidas educativas. A União Europeia está dizendo que você fez algo de que eles não gostam e agora vão educá-lo. Vão dizer como você deve ajustar seu comportamento, porque essas pessoas não fizeram nada ilegal. Jack Burg não fez nada ilegal. Jack Burg não quebrou nenhuma lei. Ele apenas fez algo de uma forma que a União Europeia não aprova. E, portanto, a União Europeia agora tenta aplicar medidas disciplinares. É também por isso que é tão difícil combater essa abordagem por meio do processo judicial, porque a maioria dos tribunais na Europa não é realmente competente para lidar com isso. Europe are not actually competent to deal with it. It falls outside of what they usually deal Isso with. foge do que eles normalmente tratam, justamente porque essas sanções se baseiam no que em direito e relações internacionais é chamado de direito soberano. A ideia de que os estados, quando se trata de seus assuntos externos, podem tomar as medidas que quiserem. Eles não precisam pedir permissão a ninguém. Às vezes, pensamos erroneamente que os governos vão às Nações Unidas para solicitar algo, ou que as Nações Unidas regulam o que os estados podem ou não fazer, e que os estados precisam se submeter a isso. E embora, em teoria, isso seja verdade, embora, em teoria, as Nações Unidas tenham a capacidade de gerar direito internacional, na prática, o que os estados fazem quando querem adotar medidas em relação ao mundo exterior é basear-se em seu direito soberano. Is they base it upon their sovereign right. They are the largest, they are the ultimate. Eles são a autoridade suprema quando se trata de seu próprio território. Portanto, assumem o direito de criar leis. Assim, as sanções são, nesse sentido, uma medida soberana da União Europeia, determinando o que vai acontecer dentro da UE. Agora, é claro, a UE não é realmente um Estado-nação, pelo menos não um clássico. A UE é um projeto muito fascinante que agora está dando terrivelmente errado. Um grupo de Estados-membros que abriu mão de certos poderes no Tratado de Lisboa e, por meio de outros instrumentos de tratados internacionais, delegando esses poderes à União Europeia. Um desses poderes é a política externa e de segurança comum. Então, o triste é que o que eles fizeram, impor sanções contra instituições, empresas e indivíduos, é legal no sentido de que foi feito formalmente de maneira correta. A legalidade formal dessas sanções existe porque a União Europeia seguiu seu próprio processo interno, que havia estruturado e definido para impô-las. Agora, isso não significa que o conteúdo das sanções também esteja em conformidade com normas e padrões legais. Pelo contrário, a substância em si não é apenas altamente problemática. É, e tenho absoluta certeza disso, contraditória ao direito dos direitos humanos e, em certas circunstâncias, talvez até ao direito humanitário, embora provavelmente não, mas ao direito dos direitos humanos, com certeza. E se isso fosse contestado diante de um tribunal de direitos humanos, tenho quase certeza de que essas pessoas venceriam. O problema que eles enfrentam ao levar isso a um tribunal de direitos humanos é que, de acordo com os padrões desses tribunais, sejam eles dentro ou fora das Nações Unidas, é preciso primeiro esgotar todos os recursos possíveis em nível local. E em nível local, na verdade, existe apenas um recurso, que é o Tribunal de Justiça da União Europeia. Então, esses 59 indivíduos podem recorrer ao TJUI e dizer: "Ei, queremos uma revisão do nosso caso." Mas, no fim das contas, o que o TJUI realmente verifica é algo que me parece muito incerto. Se ele apenas analisa a forma, se os requisitos formais foram cumpridos, ou se também examina o conteúdo da questão. Porque você provavelmente já percebeu como essas alegações foram construídas de maneira frágil, certo? Há um pequeno parágrafo, de cerca de 6 ou 7 linhas, sobre cada um desses indivíduos, explicando por que estão sendo colocados nessa lista de sanções. Agora, se o conteúdo disso é verdadeiro ou não, não importa tanto assim, porque a União Europeia tem o direito de colocar qualquer pessoa nessa lista, por qualquer tipo de motivo, por direito soberano. Essa é a parte draconiana e terrível, porque não se trata de um processo judicial. Não precisa seguir normas judiciais, precisa apenas seguir as normas formais internas de formulação dessas sanções.
Naturalmente, as sanções não foram oficialmente criadas para isso. Elas não foram pensadas para serem aplicadas internamente. São uma ferramenta de política externa. E o que estamos testemunhando é, claro, a deterioração de qualquer tipo de respeito às normas padrão quando se trata de política externa. E é, infelizmente, algo que já era esperado. Qualquer tipo de sistema totalitário, ou um que esteja se tornando totalitário, em algum momento precisará voltar às políticas e às armas que normalmente servem para proteger o sistema de ameaças externas contra o próprio interior. E é isso que estamos vendo. Também quero mencionar que, embora isso seja novidade para os europeus, ou para membros da área Schengen, como Pascal Lotaz e Nathalie Jump, a Suíça está dentro do espaço Schengen, a área comum onde as pessoas podem viajar livremente, mas fora da União Europeia. A novidade é que essas sanções agora estão sendo usadas como ferramentas para atingir indivíduos dentro da União. Por muito tempo, elas foram usadas, na verdade, para atingir pessoas de fora. Nathalie Jump me disse em uma entrevista que fiz com ela, que você pode encontrar neste canal há alguns dias, que os africanos estão muito acostumados a serem colocados em listas de sanções da União Europeia ou dos Estados Unidos sem terem cometido nenhum crime, além de se oporem às políticas coloniais da UE ou às políticas coloniais de alguns estados europeus, como a França. O Reino Unido tem um histórico disso. Os Estados Unidos também têm um histórico disso, de usar essas ferramentas de política externa para atingir ativistas. Ativistas na África que estão tentando se livrar dos resquícios neocoloniais desse sistema de abuso e extração, no qual a riqueza da África é basicamente levada quase de graça por empresas ocidentais. E por décadas, houve pessoas tentando lutar contra isso. Mas por todo esse tempo, esses países ocidentais têm usado sanções para atingir especialmente os líderes de qualquer movimento desse tipo. Naturalmente, o próximo passo depois disso, se as sanções falharem, é o que os estados normalmente fazem: acusam as pessoas de terrorismo. E estamos neste ponto, a apenas um passo de a União Europeia designar indivíduos como terroristas da informação, ou qualquer outra expressão que inventem, para justificar medidas de policiamento ainda mais severas contra eles. Neste momento, estamos em um ponto em que a União Europeia está tentando se livrar de vozes que não gosta, basicamente negando a elas qualquer tipo de serviço, transformando essas pessoas em foras da lei. Isso já é horrível o suficiente. A próxima etapa seria persegui-las ativamente, enviar forças policiais, talvez até forças militares, para prender pessoas. Ainda não chegamos a esse ponto, e eu rezo para que não sigamos por esse caminho. Mas é isso que sistemas em espiral, rumo ao totalitarismo, tendem a fazer. O fato triste é que a União Europeia consegue contornar todo o processo legal de seus Estados-membros, usando o poder executivo para reprimir, e não o faz como parte de nenhum mecanismo legal. Está fazendo isso como parte do processo de governança de toda a estrutura. E isso é, você sabe, Adolf Hitler, em certo momento, simplesmente declarou que os atos realizados por seu governo eram legais. Eles os chamavam assim. Você simplesmente toma o poder e declara que as coisas são legais. A UE, de forma alguma, nem de longe chegou a esse ponto ainda. Mas é altamente problemático que tais ações estejam sendo tomadas. Então não me entenda mal, a UE ainda não é um Estado nazista, mas precisa parar de fazer isso. Agora isso me leva talvez ao último ponto, que é, o que podemos fazer? Essas são, essencialmente, medidas políticas. E medidas políticas não podem ser combatidas, ou só podem, com grande dificuldade, ser combatidas por meio de processos judiciais. E enquanto essas pessoas que agora estão sancionadas precisam realmente tomar medidas legais e tentar recuperar
alguns de seus direitos humanos básicos. O que precisamos fazer é iniciar um processo político. Precisamos denunciar isso. E felizmente, no Twitter, o caso de Jack Borg está sendo bastante discutido. Fico muito feliz com isso. Precisamos discutir mais, precisamos falar sobre o assunto, precisamos enviar cartas e petições. Precisamos deixar claro para a liderança da ONU que isso é um passo longe demais e que não será aceito, inclusive por meio de manifestações políticas. E na Suíça, talvez tenhamos que pensar em forçar nosso governo a proteger nossos direitos em relação à União Europeia por meio de um referendo popular. Essa seria uma opção. Então precisamos agir politicamente. A ação judicial não pode combater um sistema político de repressão. Outra coisa é permanecermos unidos, conectar-nos com outras pessoas, criar grupos de apoio, criar mecanismos de suporte para aqueles que acabam sob esse regime de sanções. Porque se a União Europeia não entender que precisa pôr fim a isso, acabará minando tudo o que defende. Se não entender isso, esse regime repressivo vai piorar. Está stintni, avespis por foi do mebostrue, e bixenet minds at once vai destruí-lo. Então, o que precisamos fazer é criar mecanismos para pelo menos ajudar de alguma forma nessas circunstâncias. Um dos primeiros é, reunir-se em fóruns online, trocar informações, obter aconselhamento jurídico de advogados e ex-juízes que não concordam com isso, para orientar sobre o que pode ser feito para atenuar o pior dos efeitos. Mas acabar com isso só pode ser feito por meio de ação política, de várias maneiras. Com esses pensamentos, vou me despedir de vocês aqui da Universidade das Filipinas, no Sudeste Asiático, onde devo dizer que a vida ainda parece livre, a vida ainda parece muito pouco limitada. E nos veremos novamente no Japão muito em breve. Adeus. Goodbye.